Hã? Peraí, mas o que é? Parece que você está se divertindo aqui. Obito. Acorda para a realidade. Nada sai como planejado nesse mundo amaldiçoado. Quanto mais você viver, mais vai perceber que o que existe de verdade nesse mundo são a dor, o sofrimento e a futilidade. Escute. Onde quer que olhe nesse mundo, onde quer que haja luz, sempre haverá sombras a serem encontradas. Enquanto houver um conceito de vencedores, os vencidos também vão existir. A intenção egoísta de querer preservar a paz inicia guerras e o ódio nasce para proteger o amor. Pois são nexos, relações casuais que não podem ser separadas. Mas aqui está o que eles não te contaram. Você pode dominar esses ciclos. Você pode se tornar a exceção à regra, mas só se tiver coragem de encarar a verdade. A maioria foge da realidade porque ela destrói ilusões. Mas eu te pergunto, até quando vai se esconder atrás de desculpas? Até quando vai repetir as mentiras que te ensinaram, só porque são confortáveis? Eles dizem que dor é castigo, que fracasso é vergonha, que sofrimento é fraqueza. Mas isso só é verdade para os fracos. Você não está aqui para ser poupado. Você está aqui para ser forjado. A dor não é seu inimigo. Ela é um lembrete de que você ainda está vivo, de que você ainda não chegou lá, de que ainda existe evolução a ser feita. Negar isso é negar seu próprio potencial. Enquanto a maioria clama por paz, você vai aprender a encontrar poder no caos. Enquanto eles procuram conforto, você vai se forçar até que a dor se torne familiar. Porque o verdadeiro crescimento nunca nasce da calmaria. Cada ferida que você carrega é um tijolo. Cada queda que você sobreviveu é mais uma fundação. Você está construindo algo que ninguém pode tirar de você, mas só se não desistir. Você acha que está sozinho? Ótimo. A solidão é o berço dos grandes. É no silêncio que nasce a clareza. E é longe das vozes do mundo que você finalmente ouve a sua. Eles vão te chamar de frio, de insensível, de vilão. Mas escute, esses rótulos são dados por quem nunca teve coragem de se transformar. Aceite o fardo de ser mal interpretado. É o preço de ser incompreendido por quem ainda vive na ilusão. Você foi programado para querer ser aceito. Querem que você se encaixe, sorria e agradeça. Mas me diga, você quer ser amado ou quer ser imparável? Eles tentaram te convencer de que o caminho mais fácil é o certo. Mentiram. O caminho mais difícil é o único que constrói alguém digno de ser lembrado. A vida vai te testar, vai tentar te quebrar, vai te colocar de joelhos. Mas toda dor que chega com um propósito: te preparar para o que está vindo. Sabe por que tantos desistem? Porque confundem desconforto com derrota. Porque acham que estar cansado é motivo para parar. Mas os que continuam mesmo feridos são os que se tornam lendas. Sua mente é o campo de batalha. Seu corpo é a arma. E a dor é o treinamento. Pare de esperar condições perfeitas. Pare de esperar apoio. Pare de esperar você se sentir pronto. Você não precisa de motivação. Você precisa é de disciplina. A motivação acaba. A disciplina constrói impérios. Então, quando tudo doer, continue. Quando ninguém acreditar, continue. Quando parecer que nada está funcionando, continue. Você não está perdido.
Você está no meio da evolução. Eles vão rir, vão duvidar, vão te apontar o dedo. Mas um dia vão te chamar de exemplo. Se você não parar agora. O mundo não pertence aos bonzinhos, não pertence aos simpáticos, muito menos aos que esperam. Ele pertence aos que tomam, aos que criam, aos que impõem. Você tem essas escolhas agora. Continuar se escondendo atrás da dor, ou usar ela como sua arma. Continuar sendo controlado pela realidade, ou moldar ela com suas mãos. Continuar tentando ser aceito, ou se tornar inesquecível. O mundo está observando. A realidade está testando você. E o seu destino está implorando por decisão. Não seja mais uma promessa vazia. Seja o que eles jamais ousaram imaginar. Você não nasceu para ser vítima. Você nasceu para ser lenda. Olhe para mim. Não existe mais nada no meu coração. A dor já não me alcança mais. Não há motivo para você se sentir culpado, Kakashi. Esse vazio foi o próprio mundo que abriu dentro de mim. Esse inferno de mundo que só me trouxe sofrimento. Antes, tudo o que existia aqui era dor. Então me diz, qual é o sentido disso? Por isso eu abandonei tudo, enquanto você carregava o peso, chorando diante do túmulo da Rin. E diante do meu também. E sabe o que eu percebi depois de tudo isso? Esse mundo não muda. Não importa quantas vezes você lute, quantas vezes você perca. Ele sempre vai encontrar uma forma de esmagar você. Sabe qual é a verdade? O mundo não se importa com a sua dor. Ele apenas abre feridas e espera que você aprenda a viver com elas. Mas a maioria não consegue. Eles se quebram antes mesmo de tentar. Você já sentiu que o mundo arrancou algo de você? Algo que nunca mais poderia ser recuperado? Uma parte da sua alma, destruída, diante dos seus olhos. Eu vivi isso na pele. Eu perdi tudo que tinha. E quando o coração se partiu, o vazio tomou conta. É aí que você descobre. Ou a dor te destrói, ou você se torna algo novo dentro dela. E talvez seja a mesma dor que você conhece. Mas a verdade é dura. O mundo não para curar suas feridas. Ele não tem piedade. Ele simplesmente continua, esmagando tudo que estiver no caminho. E é nesse momento que você descobre quem realmente é. A dor não te pergunta se você está pronto. Ela simplesmente chega e arranca de você aquilo que mais ama. E então, o que resta? Um vazio. Um buraco dentro do peito. É nesse abismo que muitos desistem. É nesse buraco que muitos se perdem para sempre. Entenda uma coisa. A dor é a prova de que você amou. De que você se importou. E se o mundo tentou quebrar você, é porque você tinha algo forte demais aí dentro. E agora, cabe a você decidir. Vai deixar esse peso te esmagar? Ou vai erguer-se como alguém que nenhum destino pode destruir? Eu perdi tudo. E no fundo, eu quis abandonar tudo também. Mas veja bem, até mesmo na escuridão mais profunda, sempre existe uma escolha. Você pode desistir, ou pode usar essa dor como combustível. Porque cada lágrima pode se tornar chama. Você precisa entender. O mundo vai continuar tentando arrancar o que é seu. Vai rir das suas cicatrizes. Vai tentar controlar você pelo medo, pela dor, pelo luto. Mas no fim, ninguém pode te dominar. Se você aprender a dominar a si mesmo. Use sua dor, não como uma corrente que te prende, mas como uma arma que te liberta. Lembre-se, aqueles que tentaram te quebrar só terão realmente vencido, se você permanecer caído. Eu não falo isso só por falar. Eu falo como alguém que provou o gosto amargo da perda e ainda assim encontrou força para se erguer de novo.
Você também pode. Não importa o que arrancaram de você. Não importa o quanto sangrou. Ainda há algo aí dentro. E esse algo pode ser indestrutível. Então, escute bem. A dor não define quem você é. Ela revela quem você pode se tornar. Você pode se entregar à escuridão, ou pode erguer-se dela mais forte do que nunca. A escolha sempre será sua. Você ainda está muito fraco. Você não tem ódio suficiente. E quer saber de uma coisa? Você nunca terá. Cada um de nós depende de seu conhecimento e da sua consciência para viver. E isso é o que chamamos de realidade. No entanto, tanto o conhecimento quanto a consciência são falhos. A realidade de um pode ser a ilusão do outro. Todos vivemos dentro de nossas próprias fantasias. Você não concorda comigo, Sasuke? E é justamente por isso que confiar demais no que os outros dizem ou no que eles prometem é um erro fatal. A realidade deles pode ser apenas uma mentira para você. Muitos mostram um rosto, mas escondem outro. Muitos juram lealdade, mas somem quando a escuridão chega. O mundo é um palco de ilusões, e se você não aprender a enxergar além delas, será apenas mais uma marionete quebrada pelo tempo. Confiança é uma palavra poderosa. Todos a desejam, mas, quando mal colocada, ela se transforma em corrente. Uma corrente que prende, que sufoca e que te deixa vulnerável. E neste mundo, vulnerabilidade é um convite para a destruição. Quem realmente merece sua confiança? Pense nisso. E a resposta será dura. Quase ninguém. Imagine-se sozinho, em uma noite silenciosa, com sombras se arrastando em sua direção. Quem realmente estaria ao seu lado? A maioria das pessoas desaparece quando você mais precisa, como folhas levadas pelo vento. E é nesse momento que você descobre sua verdadeira força. É apenas sua. Por isso, em vez de sempre estender a mão, aprenda a fechar ela em um punho, porque confiar cegamente é se condenar. Neste mundo, a ingenuidade é punida sem piedade. Quem não enxerga isso, não sobrevive. Acredite, a única pessoa que nunca vai te abandonar é você mesmo. Você é quem acorda todos os dias. Você é quem sente o peso de cada falha. E é você quem carrega o fardo de cada vitória. No fim, a responsabilidade nunca foi de ninguém além de você. Confiar nos outros é como tentar caminhar sobre areia movediça. A qualquer instante, o chão pode ceder, mas quando você decide permanecer firme, apoiado apenas nos próprios pés, descobre onde o verdadeiro poder se esconde. Eles vão te chamar de frio, de insensível. Vão dizer que você perdeu o senso de conexão, mas eles não entendem. Não compreendem o preço da clareza. Eles não sabem o que significa viver com propósito. E propósito exige sacrifício. Ter propósito é como ser uma chama na escuridão. As pessoas se aproximam, atraídas pela sua luz, mas nenhuma delas traz combustível para manter essa chama viva. Você é quem precisa trazer. Você é quem precisa queimar. E apenas assim, sua luz não se apaga. Não importa se acreditam em você. Não importa se duvidam. Você permanece firme, como uma montanha que resiste a todas as tempestades. Inabalável, eterna. A vida é como um rio. Tem curvas, desvios. Encontra pedras no caminho, mas nunca para. Sempre segue adiante, até encontrar o mar. O rio não precisa de companhia para continuar fluindo. Ele segue sozinho e poderoso. Você é esse rio,
e precisa continuar. Confie em si mesmo o suficiente para abandonar tudo o que não fortalece você. Alguns tentarão te prender, colocar correntes em suas pernas, mas apenas você decide o que carregar. Se libertar é o primeiro passo para se tornar invencível. Sua lealdade não deve ser com as expectativas dos outros. Ela pertence apenas à sua jornada, ao seu propósito, à versão de si mesmo que você ainda está construindo. E cada provação, cada traição, é o que lapida sua verdadeira força. Cada queda te ensina, cada cicatriz te faz enxergar, até que você não precise mais da luz de ninguém, porque aprendeu a andar na escuridão. E quem aprende a caminhar no escuro nunca mais se perde. A verdadeira resiliência não é barulhenta. Ela não busca reconhecimento. É silenciosa, como uma lâmina afiada na escuridão, letal, precisa, implacável. No fim, a grandeza não é dada, não é herdada. Ela é conquistada, esculpida em solidão, forjada na luta e no silêncio da autossuficiência. Não busque aplausos, não espere validação. Olhe para dentro e encontrará uma força que ninguém pode tocar. Você é a tempestade e, ao mesmo tempo, a calmaria. Imagine-se em um campo de batalha. A névoa cobre o horizonte. O medo está em cada canto. Quem realmente estará ao seu lado? A maioria foge ao primeiro sinal de perigo. E sobra apenas você. É nesse silêncio que sua verdadeira força desperta. O mundo vai tentar te distrair, com vozes, opiniões, julgamentos, todos tentando te dizer quem ser. Ignore. A jornada não é deles, é sua. E só você pode caminhar por ela. Sozinho não significa fraco, significa focado. Cada desafio pode ser combustível, cada queda pode ser parte da vitória. Se você permitir, e quando atravessar as muralhas, a glória será apenas sua. Não apenas sobreviva. Se erga. Aceite o caminho que poucos têm coragem de seguir. A vida vai te testar, vai te empurrar até o limite. E é nesses momentos, quando tudo parece incerto, que o verdadeiro crescimento acontece. Passo a passo, você prova a si mesmo que é suficiente. Não está aqui para provar nada aos outros. Está aqui para provar a si mesmo, para aparecer por você todos os dias. O mundo pode não entender esse nível de dedicação, mas não importa. Você entende, e isso basta. Cada luta, cada cicatriz está moldando você no que sempre deveria ser. Confie em si mesmo acima de tudo, porque lá fora, lealdade é escassa. Palavras são fáceis, sorrisos são falsos, mas as ações, essas revelam a verdade. Você já viu isso? Quando a dor chega, a maioria desaparece. Não entregue seu futuro nas mãos de ninguém. É você quem caminha à noite. É você quem constrói com as próprias mãos. É você quem carrega o peso. E quando o mundo tentar te parar, quando todos duvidarem, lembre-se. Você é suficiente. Sempre foi e sempre será. Porque aquele que anda sozinho é também aquele que nunca será derrubado. Meu nome é Sasuke Uchiha. Eu detesto muitas coisas e não gosto de nada em particular. O que eu tenho não é um sonho, porque vou torná-lo realidade. Eu vou reestabelecer o meu clã e destruir um certo alguém. Por muito tempo eu andei na escuridão, nutrindo meu coração com o mais puro ódio que possa existir, procurando vingança a todo custo. Mas no final, eu estava errado. A vingança me consumiu. Cada passo que eu dava era guiado por uma chama que só queimava para destruir. E quando finalmente alcancei meu objetivo, não sobrou nada. Nem paz, nem propósito. Só o vazio. O ódio te dá força, mas uma força que te corrói por dentro.
Você pensa que está vencendo, mas está apenas se perdendo. E quando percebe, já é tarde demais. Eu achava que entender a dor me tornaria invencível, mas ela só me mostrou o quanto eu era frágil. A dor não é um inimigo. Ela é um espelho. Te mostra o que você ainda não superou. Eu me afastei de tudo. E de todos. Acreditei que o isolamento era a resposta. Mas quanto mais eu me afastava, mais distante eu ficava de quem eu realmente era. E é aí que a solidão te destrói. Silenciosamente. Houve alguém que acreditou em mim. Mesmo quando eu já havia desistido de mim mesmo. Alguém que enxergou luz. Onde eu só via escuridão. E foi nesse olhar que eu percebi algo. A força que eu tanto procurava não vinha do ódio, mas da conexão. Às vezes, basta uma única pessoa acreditando em você para te lembrar de quem você realmente é. Eu percebi que ninguém vence sozinho, por mais forte que você seja. O peso do mundo é insuportável quando você tenta carregá-lo sozinho. É nas conexões que encontramos o verdadeiro poder. Eu vivia acreditando que o ódio era a única resposta. Mas o ódio não cura, ele contamina. E quando você se deixa dominar por ele, você perde a si mesmo antes mesmo de perceber. Foi preciso perder tudo para entender o valor do que eu tinha. A amizade, a compaixão, o simples ato de querer proteger em vez de destruir. Essa foi a lição que mais doeu aprender. Perdoar não é esquecer. É aceitar que o passado não pode ser mudado. Mas o que vem depois depende de você. Durante muito tempo, eu acreditei que o perdão era fraqueza. Que perdoar era se render. Mas hoje eu entendo. Perdoar é se libertar do peso que te prende ao que já acabou. Porque enquanto você carrega rancor, você ainda é prisioneiro da dor que te feriu. E a liberdade só começa quando você solta essa corrente. Perdoar não é esquecer. É aceitar que o passado não pode ser mudado. Mas o que vem depois depende de você. Eu busquei poder para nunca mais ser fraco. Mas no fim, foi a fraqueza que me fez humano. E o arrependimento foi o início da minha liberdade. A fraqueza que eu tanto desprezei me mostrou o valor de sentir, de cair, de errar, de reconhecer o erro. O arrependimento não me destruiu. Ele me reconstruiu. Porque só quando você encara as ruínas dentro de si é que entende o que realmente significa ser forte. As cicatrizes que carrego não me definem. Elas me lembram do preço que paguei por querer controlar tudo. Mas também me lembram que sobrevivi. Cada marca é uma lembrança de um erro, de uma perda, de uma batalha. Mas também é prova de resistência. Não há vergonha em ter cicatrizes. Elas contam histórias que só quem viveu entende. E se ainda dói, é porque você continua lutando. Você pode apagar o fogo que destruiu tudo, mas a fumaça permanece. E cada vez que ela surge, você precisa decidir. Vai respirar fundo e seguir? Ou se sufocar de novo? O passado tenta te asfixiar o tempo todo, mas o ar ainda está aí. E mesmo que doa respirar, você precisa continuar, porque é isso que te mantém vivo. A redenção não é um destino, é um caminho, e ele começa no mesmo lugar onde você caiu. Ninguém desperta puro depois de mergulhar nas trevas. A diferença está em quem decide sair delas. A redenção não apaga o passado. Ela transforma o que restou dele em aprendizado. E às vezes o primeiro passo é simplesmente admitir: eu quero mudar. Eu não luto mais para provar algo ao mundo. Luto para não me perder novamente. Porque agora eu entendo o valor da paz. Mesmo que ainda carregue o peso da guerra. As batalhas que travei fora foram reflexo das que eu nunca venci por dentro. Hoje, minha luta é silenciosa. É contra o impulso de voltar ao que me destruiu.
E por mais que a paz seja frágil, é nela que encontrei meu verdadeiro poder. Aqueles que caminham sozinhos acham que a solidão é força, mas força de verdade é estender a mão mesmo quando ela já sangrou demais. Eu vivi acreditando que confiar era fraqueza, mas aprendi que é preciso coragem para se abrir de novo. A solidão endurece o coração, mas o contato humano o faz pulsar. E às vezes, é esse pulso que te lembra que ainda existe algo de bom em você. Durante muito tempo eu quis apagar meu nome. Hoje, eu quero dar sentido a ele. Um nome manchado pelo ódio, mas capaz de buscar luz. Não se trata de reescrever minha história, mas de aprender a carregá-la sem me destruir. Meu nome carrega dor, mas também esperança. Porque cada erro que cometi pode se tornar a prova de que mudar é possível mesmo para quem já foi consumido pelo ódio. O passado não precisa ser uma prisão, pode ser um lembrete de quem você foi e de quem nunca mais quer ser. A memória é cruel, mas também é guia. Você pode escolher usá-la como âncora ou como bússola, e eu escolhi seguir em frente, porque ficar preso ao que me quebrou é a mesma coisa que me quebrar de novo. Eu pensei que vingança fosse justiça, mas justiça sem compaixão é só mais uma forma de destruição. A vingança te cega, te consome, te transforma naquilo que você jurou destruir. E quando tudo termina, você percebe que a dor continua, mesmo com o inimigo derrotado. A verdadeira justiça nasce quando o ódio morre. E isso é o que mais demora a acontecer. Quem vive pela raiva acaba sendo devorado por ela. Mas quem aprende com a dor renasce mais forte do que jamais imaginou. A raiva foi meu combustível, mas também minha prisão. Só quando aprendi a ouvir minha dor, em vez de lutar contra ela, foi que comecei a me libertar. E entendi que o verdadeiro poder não vem do ódio, mas da superação. Existem batalhas que não se lutam com espadas, mas com perdão, com coragem para mudar e com a humildade de admitir: eu errei. Essa é a guerra mais difícil, porque lutar contra o inimigo é simples. Difícil é enfrentar a si mesmo. Mas é isso que separa quem continua preso ao passado de quem finalmente encontra a paz. Hoje eu sei, ser forte não é não sentir dor, é continuar. Mesmo quando ela te acompanha, a dor não some, mas você aprende a andar com ela. Ela deixa de ser inimiga e se torna parte do seu aprendizado. A força está em seguir, mesmo quando cada passo parece pesar mais que o anterior. Talvez o mundo nunca me entenda, mas tudo bem. Eu não busco mais aprovação, busco propósito. Antes eu queria ser reconhecido, agora eu quero ser útil. Nem todo mundo precisa entender o seu caminho, porque ele é só seu. E o verdadeiro propósito é continuar andando, mesmo quando ninguém acredita em você. Cada passo na escuridão me ensinou algo. E agora, eu caminho por escolha, não por medo. Antes eu corria da dor. Hoje, eu a encaro. Não há luz sem sombra. E eu aprendi a usar ambas para me guiar. A diferença é que agora sou eu quem decide o rumo. Eu já fui o símbolo do ódio, mas agora quero ser a prova de que até o mais corrompido pode mudar. Se eu conseguir enxergar a luz depois de tanto sangue, então qualquer um pode. O passado não te define. As suas escolhas a partir de agora. Sim, e mudar não é apagar quem você foi. É decidir quem você quer ser daqui pra frente. A dor não some, mas ela muda. E quando você aprende a transformá-la, ela deixa de te ferir e começa a te guiar. A dor é um professor silencioso. Ela te mostra os limites, mas também te revela o que realmente importa. E quando você entende isso, a dor deixa de ser punição e se torna força.
Se você está perdido, com raiva, sem direção, lembre-se: o que te define não é o que fizeram com você, é o que você faz com isso. Use a dor como combustível. Transforme o rancor em propósito. Não espere que o mundo te salve. Seja você o primeiro a se levantar, porque é no fundo do abismo que nascem as maiores mudanças. E depois de tudo, eu finalmente entendi. Não é sobre destruir o mundo, é sobre reconstruir a si mesmo. O poder que eu buscava fora sempre esteve dentro de mim. Eu só precisei perder tudo para perceber. E agora, cada passo que dou é um lembrete. A verdadeira vitória não é sobre os outros. É sobre quem você decide se tornar. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe esse discurso poderoso e se inscreva. E se já acompanha o nosso canal, torne-se membro. E não se esqueça, você não nasceu para ser vítima. Nasceu para ser lenda.